Nós estamos estudando sobre o papel do homem, nós estamos entendendo que o homem é um reparador de brechas que às vezes ele mesmo fez, né? A gente, nas nossas limitações, nós criamos espaços para a nossa carne, espaços para os pecados, para Satanás, mas o Senhor também nos chama para sermos reparadores de todos os problemas que nós temos no nosso lar. Então é isso que nós vimos no texto de Ezequiel, capítulo 22. Depois nós vimos que o governo é conjunto, lá em Gênesis capítulo 1. Nós vimos que o Senhor, com a queda, em Gênesis 3, começa a redefinir os papéis, porque agora nós temos algo que nós não tínhamos antes da queda. Nós tínhamos um mundo perfeito no Éden, tudo ajustado. Agora nós temos um mundo de cardos e abrolhos, nós temos o suor do rosto, nós temos a dor de parto, e o Senhor então redefine os papéis que nós temos necessidade. O principal papel da mulher, como nós vimos, são pessoas. O principal papel do homem é prover. Em Gênesis, ele já começa provendo o suor do rosto, e ele provê também o nome da esposa. Depois nós vamos até o Salmo 128, que é o próximo texto, sobre o papel do homem, onde ele provê arrependimento, depois ele provê dinheiro e trabalho. Então, homem tem que ser organizado com dinheiro, homem tem que fazer orçamento, homem tem que saber quanto a vida familiar custa. Isso é papel de homem, não é papel de mulher. Então, essa é uma lição extremamente importante. Menina, jovem, se você achar um menino que lida bem com dinheiro, ele está saindo 2, 3 passos à frente. Porque é um tema que não é fácil na vida da gente dominar. O dinheiro é um senhor, ele é um cavalo selvagem, digamos assim, que precisa ser domado e para a gente poder administrá-lo de um jeito adequado. Então isso é papel de homem. Nós vimos que o homem também provê a alegria da mulher, provê a unção dos filhos, provê um ambiente de paz dentro de casa. Depois nós fomos até 1 aos Coríntios, capítulo 11, que é o próximo texto, e a gente viu que o homem provê autoridade, e estudamos um pouco de manhã sobre autoridade. O que mais o homem provê? O que mais os textos bíblicos ensinam? O próximo texto, o texto mais clássico das Escrituras sobre casamento, é o texto de Efésios capítulo 5. Por favor, abram lá. Efésios capítulo 5. Ele é um texto um pouco mais longo, eu vou ler com os irmãos. Efésios capítulo 5. Vamos começar com o versículo 23. O irmão já orou, então nós já estamos abençoados para a reunião. Diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja,
porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como também a si mesma, e a esposa respeite ao marido. Queridos, o texto bíblico está dizendo que o casamento tipifica Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça, a mulher se sujeita a ele. Então, o homem é o cabeça, a mulher se sujeita a ele. Porém, nós temos que ter uma ressalva nessa tipologia. Por que nós temos que ter uma ressalva? A Bíblia não está falando isso, mas é só a gente usar de bom senso na ressalva. Presta atenção. Cristo é perfeito. Tudo o que ele pedir é perfeito. Faz sentido? Por isso a igreja se submete 100% a Cristo. Porque o seu cabeça é um cabeça perfeito. Porém, o homem é imperfeito. Então eu não posso usar a tipologia na sua plenitude. Eu não posso. Porque e se eu pedir algo para minha esposa que não é segundo Deus? Ela tem que cumprir? Não. Porque a obediência dela é acima de tudo a Deus e não a mim. A mim, submissão. Mas a Deus, obediência total e irrestrita. Então, no casamento, nós precisamos entender que as coisas precisam ser consideradas. Eu vou considerar de outra perspectiva. Cristo é perfeito. Nós auxiliamos Cristo como igreja. Faz sentido? Nós trazemos o reino dos céus nessa terra. Faz sentido, certo? Tudo o que eu peço é correto? Não. Porque a igreja é imperfeita. Então, tudo o que eu peço em oração, o Espírito Santo tem que tomar e transformar ele num gemido inexprimível. Porque nem tudo que eu peço é segundo a direção e a orientação de Deus. Então, toda vez que a tipologia envolver a nossa vida, ela envolve imperfeição. E aí eu tenho que saber pensar isso de um jeito adequado. Então, quando nós entendemos isso, muda completamente a forma da gente entender o que vai ser falado agora. Porque aqui está dizendo que Cristo é o cabeça da igreja. E ele se torna o salvador do corpo. Queridos, nós fomos salvos de um jeito que eu nunca vou conseguir salvar a Sara. Porque nós fomos salvos da culpa do pecado. Eu nunca vou conseguir fazer isso por ela. Porque precisava ser um justo e um justificador para fazer isso por ela. Eu não consigo fazer isso por ela. Mas é uma tipologia ainda, mas é uma tipologia parcial, com algumas limitações. É o que eu quero mostrar para os irmãos na hora que eu estudar o sentido. Então aqui está dizendo, no 23, está dizendo assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Só que eu tenho que olhar isso com a ressalva de que Cristo é perfeito e eu não sou perfeito. Fez sentido? O que significa cabeça? No original grego, significa autoridade. Nós já vimos essa expressão ali em 1 Coríntios capítulo 11, mas ele tem um outro sentido. Cabeça significa direção. Então aqui o homem provê o que para a mulher? Direção. Queridos, homem tem que dominar a palavra. Você precisa ler as Escrituras. Você precisa conhecer os textos bíblicos. Você precisa saber o que o Espírito diz a respeito de determinado tema. Então vamos lá.
Vou dar alguns exemplos básicos. Uma mulher que gasta um pouco mais do que deve. O homem precisa ensinar para ela a respeito desse tema. Uma mulher que é muito carente. O homem precisa ensinar a ela a respeito de carência. A Bíblia fala disso. Uma mulher que é ciumenta, porque é carente. O homem precisa dar para ela a direção sobre os ciúmes. O que é os ciúmes e o que é o arder em ciúmes. Ela precisa de direção. Mulher precisa de direção. Lembrando que nós, homens, também precisamos. Por isso que Deus olhou para Adão, assim, eu tenho um quadro daquela cena de Gênesis 2:18. Não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Eu tenho uma cena na minha mente. Deus fez o corpo do homem, do barro e da água, fez ali da terra, do pó da terra, fez o homem ali, soprou nele o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente, então ele passou a ter um corpo, um espírito, uma alma. Aí ele olhou o homem, a cena na minha mente é assim. Vai dar problema. Eu preciso fazer uma auxiliadora. Porque sozinho ele não vai dar conta. É uma cena na minha mente. Eu sei que não foi assim. E Deus não é pego de surpresa em nada. Mas Deus teve um entendimento de que o homem precisaria de auxílio. Então o homem é o cabeça, mas nós também precisamos de direção. Se por um lado nós damos direção para a mulher, por outro lado, mulher tem que nos auxiliar a ver o que nós não estamos vendo, como foi falado hoje de manhã. Mas a ênfase aqui é de que o homem precisa dar direção. O que fazer, como fazer, o jeito de fazer. Há um tempo atrás, eu estava numa cidade, ministrando a palavra, e aí um irmão virou para mim e falou: César, um casal pediu para conversar com você. Mas eles não puderam vir. Você não faz a gentileza de visitá-los? Claro que eu vou. Quem que são? É um casal de 81 anos de idade. Olha que graça. Separados há 21. E voltaram. E eles estão numa dúvida e não sabem o que fazer. Olha que graça. Aí eu tive o privilégio de ir lá, ver a cena, conversar com os dois, dar para os dois a direção que era necessária. Todos nós temos necessidade de direção, mas a mulher tem um pouco mais. Por quê? Porque a mulher carrega na emoção. A mulher oscila nos hormônios. Então a mulher, ela tem uma certa instabilidade que afeta o dia a dia dela. E nós somos o ponto de equilíbrio dela. Nós precisamos fazer isso com graça, com leveza, com serenidade. Nós precisamos ajudar a esposa a encontrar direção em tudo aquilo que ela precisa. E aí vem uma expressão, diz assim: como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Como foi falado, nós nunca vamos salvar a mulher espiritualmente, porque isso foi feito uma única vez na cruz do Calvário por um justo e justificador. Então nós nunca vamos salvá-las. Mas sabe o que significa a palavra salvador no original grego? Preservador. Mulher precisa ser preservada. Tem filho pequeno. Querida, vai dormir. Deixa as crianças comigo. Querida, estou saindo de casa. Queridos, tem mulher, tem mãe de filho pequeno, as mais velhas aqui sabem bem o que eu estou falando,
que às vezes não tem tempo de fazer xixi. A criança não dá tempo, não dá folga para ela. Estou certo no que eu estou dizendo? O que um marido dessa mulher tem que fazer? Preservá-la. Querida, dá aqui as crianças para mim. Então, nas Escrituras, esse é o ensino das Escrituras. O mundo diz que mulher tem jornada dupla. Nas Escrituras, quem tem jornada dupla é o homem. Porque ele passa o dia no suor do rosto, quando ele volta, ele tem que preservar a sua esposa. Querida, cheguei. Lembra? E ele, então, vai aliviar o jugo que ela tem, seja o jugo que for. Ele vai preservar ela. Gente, eu queria ver uma feminista, mas feminista roxa, casada com um homem desse. Ela muda de opinião. Ela entende o que é o valor de um homem adequado dentro de casa. Ela compreende o valor de um homem adequado, provendo direção e preservando ela. Aí eu vou mostrar para vocês, possivelmente nós vamos ter uma outra realidade aqui. Se tiver alguma mulher com um salto um pouquinho mais alto, anda numa calçada irregular. Se tiver alguma senhorinha no nosso meio, como tem, numa calçada irregular, eu andei aqui do lado, tem irregularidades na calçada. Fica fácil dela tropeçar. Que o homem, o filho de uma senhorinha dessa, o neto de uma senhorinha dessa, ou qualquer irmão no nosso meio deveria fazer com uma senhorinha dessa? Andar do lado, dar o braço. Porque nós temos que ser preservador da mulher. Isso faz subir um aroma suave diante de Deus. Vocês estão entendendo? Esses dias eu fui almoçar num restaurante em Maringá, de dia, e tinha um estacionamento. Aí eu cheguei e o rapaz lá, o atendente, acompanhou, e eu abri a porta do carro para a Sara, que é um hábito que eu tenho. O atendente virou para mim e falou: rapaz, tem muito tempo que eu não vejo isso. Eu aproveitei a ocasião que Deus me deu. Rapaz, eu respondi para ele, é Deus que faz isso com a gente. De ter essa gentileza e esse cuidado. Mulher tem que ser preservada. Porque essa relação de amor, quando nós a preservamos e que ela responde a nós, faz subir um aroma suave aos céus. Faz os filhos olharem e dizerem: Deus está no meio dos meus pais. Faz sentido o texto bíblico para os irmãos? Irmãos, a grande maioria dos pregadores pega isso daqui e diz: o homem é o cabeça, ele tem autoridade e você, por favor, se sujeita. O jeito que eu estou partilhando é bem diferente. Porque eu estou olhando uma profundidade do texto que vai além só do mando. Vai bem além só do mando. A gente dar orientação para uma mulher, preservando ela, você tem uma obediência suave da parte dela, uma submissão suave da parte dela. Então, essa é a instrução. Então, o que o homem provê? Ele provê direção e ele provê preservação para a mulher. O que mais? A gente avança ainda. Ele vai prover agora, no versículo 25, ele vai prover amor. Porque diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem pela água, de água pela palavra. Então aqui o homem precisa amar. E ele ama a mulher de que jeito?
se entregando. Então eu não vou falar sobre amor, porque nós passamos o encontro passado, o ano passado todinho, falando sobre amor. Não faz sentido eu falar sobre amor agora. Eu terminei o estudo na reunião, na quinta-feira, imagino que deve estar gravado aí, para quem quiser ouvir, está gravado, né, irmão? Isso. Então, está feito o serviço. Então, você pega lá o estudo e vai ouvir a respeito de amor. Aqui eu quero falar sobre a ênfase que o texto está dando. Amor, ágape, que é a palavra usada aqui, não é usada filéu, é usada ágape. É um amor outro-centrado. É um amor outro-centrado. Onde eu penso o melhor do outro. Onde eu penso o que o outro tem necessidade. E aqui é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque se eu ficar aqui um mês transitando entre vocês, eu vou saber os casais que têm amor. Sabe por quê? Porque o casal vai pegando a cara um do outro. Mas é uma coisa tão linda de ver. Então, por exemplo, uma mulher gosta de café. Digamos que seja isso. O que o homem faz? No meio da tarde ele dá um jeitinho de ir lá pegar um café e trazer para ela. Ele pega a cara dela. O homem está com sede. A mulher levanta sem pedir. A mulher vai lá, pega um copo d'água e traz para ele. A mulher tem frio. Ele tira a blusa e dá para ela. Ele pega uma manta e dá para ela. A gente passa a pensar com a cabeça do outro. A gente passa a entender quem o outro é, o que ele tem necessidade, o que ele precisa. É um amor outro-centrado. Por que vocês acham que nós somos menina dos olhos dele? Ele põe reparo na gente o dia todo. O dia todo. O dia todo. Ele sabe exatamente o que a gente tem necessidade. Mas ele sabe exatamente o que a gente precisa. E aí ele vem então e faz isso. Isso é muito comum de boas mães. Boas mães aqui fazem isso. Sabem a comida que o filho gosta, sabem a temperatura que o filho gosta, sabem o jeito do quarto que o filho gosta. As mães têm, sabe, o travesseiro que o filho gosta. Boas mães fazem isso, por quê? Porque elas põem reparo o dia todo no filho. Queridos, nós temos que fazer isso no casamento. No casamento. Querida, o que você gosta? Como que você gosta? De que jeito você gosta? Para a gente poder fazer pelo outro o jeito que ele gosta. Esse tipo de amor torna o ambiente familiar leve, prazeroso, cuidadoso. Minha mãe foi uma mulher que amou meu pai, mas amou meu pai. E meu pai aproveitou dela. Infelizmente. Mas a minha mãe era tão ligada no meu pai, o meu pai era um italiano bravo e afetivo, mas bravo. Meu pai sentava para comer na cabeceira da mesa, minha mãe fazia o prato dele, o que já é um absurdo, mas o absurdo aumentava. O meu pai, quando tinha vontade de comer algo, ele só fazia assim. Minha mãe sabia o tipo de comida que ele estava pedindo, se era o arroz, o feijão. Eu fui treinado com essa mãe. Isso deu diferença para mim. Eu fui treinado com essa mãe. Obviamente que tinha problemas, porque era uma relação pesada para ela. Tinha muitos problemas, mas foi o casamento deles, é o que eles alcançaram. Meu pai partiu fazendo 50 anos de casado e se converteu alguns meses antes da partida dele, então está com o Senhor, morreu sem
realidade, mas está com o Senhor. Mas eu fui treinado nesse ambiente. Uma mulher que amou o marido, quando ele deveria ter feito isso por ela. Mas, então a gente aprende a olhar para o outro e buscar no outro aquilo que ele tem a necessidade de entrega. Só que existe uma verdade aqui que é interessante. Qual é? Diz que Jesus se entregou pela igreja. Agora, meus queridos, deixa eu te perguntar. Jesus se entregou pela igreja ou se entregou a Deus pela igreja? Então a entrega nossa não é ao parceiro. A entrega nossa, em primeiro lugar, é a Deus. Eu vou fazer uma distinção que vai soar um pouquinho estranho no teu ouvido, mas você vai me entender já já. O Pai, o Filho e o Espírito, eles distinguem nos papéis, nas funções. O Pai desejou salvar a humanidade, o Filho se entregou a Ele para cumprir a vontade do Pai, e o Espírito Santo aplica esta obra que foi feita do Pai e do Filho dentro dos nossos corações. Faz sentido? Presta atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz assim: Deus é amor. É o Filho que é amor? Não. Obviamente que o Filho tem amor nele, ele é Deus. É o Espírito que é amor? Não. Então, o único jeito de amarmos o nosso parceiro de forma adequada é irmos diariamente beber na fonte do amor. A gente tem que ler as Escrituras diariamente, porque ali está a fonte do amor. Esses dias um irmão muito querido, um pastor, já um senhor, virou para mim e falou assim: César, eu fui corrigido por um pastor mais velho, um pastor de pastores, o irmão Hélio, me falando sobre o que o pastor Alan falou com ele. Ele falou assim: eu fui orar na hora da refeição e eu agradeci a Jesus. E o irmão Alan me corrigiu, porque a oração sacerdotal diz o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso. Quem é que deu? Foi o Filho? Não, foi o Pai. A palavra Pai significa provedor, nutridor, sustentador. Então nós oramos na refeição ao Pai, em nome do Filho, obviamente, mas é ao Pai. Então, assim como o Pai é provedor, nutridor, sustentador, a fonte do amor é apenas em Deus. Está me ocorrendo um texto aqui. No capítulo 5, versículo 1 de Efésios mesmo, ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Por que eu ando em amor? Porque eu sou um imitador de Deus. Então, Ele é a fonte do amor. Queridos, quando a gente bebe dele diariamente, a gente tem amor para dar aos nossos. Se você não beber. Aí eu vou te perguntar. Você acorda e qual a primeira coisa que você pega na mão? Sem muito medo de errar. Qual a primeira coisa que você abre? No celular você vai fuçar em alguma coisa. Gente, vai faltar amor ao longo do dia. Não tem jeito. Vai faltar amor ao longo do dia. Porque a gente deveria ir para o Senhor e buscar no Senhor.
porque ele é a fonte desse amor. Então, o que o homem provê aqui? Ele provê amor. Então, Jesus, em João 13, ele diz assim: sabendo Jesus, tendo chegado a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era hora de partir deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Como é que ele conseguiu amar até o fim? Porque Jesus diariamente tinha os olhos colocados no Pai. Gente, vocês já devem ter ouvido isso, então eu não vou falar nada novo. A arca tipifica Cristo. Por quê? Porque a família de Noé entrou na arca e foi livre do juízo que estava lá fora. E 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim: Cristo, aquele que nos livra do juízo eterno. Então, quem que nos livra do julgamento eterno? Cristo. Então, a arca representa Cristo. Como é que eu sei, além disso, que a arca representa Cristo? Simples. A arca tem uma porta. Quem é a porta? Cristo. Porém, a arca só tem uma janela, colocada no alto dela. Porque os olhos de Cristo estavam todo dia colocados no Pai. Ele conseguiu amar até o fim, porque ele tinha os olhos colocados no Pai. Faz sentido? Ele bebia da fonte do amor. Aí ele tem amor para dar. Então, para amar o parceiro, nós temos que nos entregar àquele que é a fonte do amor, que é Deus. Que mais? Então ele provê amor. Colossenses 3, versículo 19, vai dizer assim: maridos, amai a vossa mulher e não a trateis com amargura. Sabe o que é a palavra amargura no original? Mau humor. Não levanta a mão. Quem aqui tratou essa semana sua esposa com mau humor? Com rispidez, com secura, com braveza? Quem aqui fez isso? Não levanta a mão. Se você fez, hoje é o dia de pedir perdão. Porque o mau humor é contrário ao amor. A queixa, nossa, comida insossa. Ah, podia ter sido um pouquinho melhor. Sua esposa limpa a casa, você nem pôs reparo, muito menos elogiou. Ô, gente, que isso? Eu fiz um monte de elogio para a Zilda esses 3 dias. Porque eu estou na casa dela, ela está recebendo alguém, eu baguncei o ninho dela. Vocês estão entendendo? E ela me trata extremamente bem. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã. Obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por isso. Mas eu tenho certeza que o Josival faz por ela muito mais do que eu estou fazendo. Porque se não fizer, ele está em pecado. Então eu tenho certeza que ele faz com carinho, com respeito, com cuidado, com amor. Mulher precisa ser preservada e amada. Está ruim? Está difícil? Vamos um pouquinho mais. Porque o versículo seguinte, que o homem aqui que é seco no afeto, é pouco afetivo, levanta a mão. Levanta alto, por favor, e segura um pouquinho, para dar tempo de eu. Levanta alto, isso. Então preste atenção no que vai ser dito agora. Diz assim, no versículo 28. Assim também devem amar a sua mulher, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz
com a igreja. Meus queridos, sabe o que é a palavra cuidar aqui no original grego? Aquecer pelo calor. Mulher precisa ser abraçada. Mulher precisa ouvir gentilezas. Mulher precisa receber um abraço bom e gostoso. Mulher precisa. Se eu perguntar para as irmãs aqui, se teu marido não te abraçar, ele for te abraçar só em determinados momentos, você está me entendendo? Se o teu marido não te abraçar, depois de um mês, o que você começa a pôr na cabeça? Eu vou te dizer o que você vai pensar. Estou feia? Estou gorda? Sou desinteressante? Tem outra? Não pensa mais em mim? Ou eu estou errado? Não estou errado. Mulher precisa ser abraçada. Aquecer pelo calor. Mulher precisa ser tocada. Mulher precisa entender que nós a desejamos, que nós a queremos. Uma vez eu fui num encontro com o Paulo Bornelli. Paulo Bornelli, ele foi um formador de opinião de muitos homens, inclusive eu. Eu sou devedor a ele e a Dulce. Graças a Deus o Senhor me permitiu ir num encontro que eu e ele fomos falar e eu pude servi-lo. Pôr no carro, cuidar da mala, pegar água. Graças a Deus por isso. Ele e a Dulce. Queridos, ele partiu para o Senhor fez 3 anos agora. Tá bom. O Paulo Bornelli virou e falou assim: irmãos, quando eu entendi que mulher precisa ser abraçada, eu percebi uma coisa, que quando a Dulce menstruava, eram os períodos que eu menos tocava nela. E eu então tomei a decisão de dormir abraçada com ela nesses períodos. Eu descobri que eram os períodos que ela mais tinha necessidade. Gente, eu estou ensinando o óbvio. Mas, infelizmente, são as pedras que a gente tropeça. Mulher precisa ser aquecida pelo calor. Vocês se lembram, eu falei na quinta-feira, não falei para esse grupo de irmãos, onde que o Filho habitava no Pai na eternidade? No seio do Pai. A palavra seio, no original grego, é esse osso frontal aqui. Onde é que o Filho habitou? Aqui. O Pai tinha a cabeça dele aqui. Lindo, maravilhoso. O Filho se sentia aquecido pelo Pai, porque estava aqui. Minha mãe partiu, eu tinha 58 anos de idade. Ela caiu em tombo. Ela teve que ficar de cama, por causa do tombo que ela caiu. Tinha 89 anos, 87 anos. Caiu um tombo e o Senhor tinha comunicado para mim, porque eu falei que eu ia trazer ela para morar comigo em Maringá. Ela topou, ia trazer ela, minha irmã, minha outra irmã. Ela topou e aí o Senhor falou comigo que não ia dar tempo. Falei com todos os meus irmãos a respeito disso e, de repente, minha mãe fez uma cirurgia de catarata. Foi tomar um banho, foi segurar na barra, não tinha barra. Errou a visão, caiu. Teve que ir para a cama para recuperar a fratura que ela fez. Teve que usar fralda. A fralda deu uma infecção urinária. A infecção urinária pegou a parte de cima do rim. Morreu de um problema renal. Simples assim. Né? Idoso, infecção é um problema. Os médicos aqui sabem disso. Então minha mãe, aí o que eu fazia? Eu trabalhava o meio de semana, fim de semana ia para lá ficar com ela. E deitava na cama com ela. 58 anos de idade eu tinha. Minha mãe fazia o cafuné em mim que fazia na infância. Não pode ter coisa melhor.
Não pode ter coisa melhor. Porque não importa a idade, a gente precisa de afeto, de cuidado. Não importa a idade, a gente precisa de afeto. Tua mulher precisa ser aquecida pelo calor. O fogo na Bíblia, ele tem o símbolo do juízo. Lembra Pedro traindo o Senhor? Ele estava diante de um fogo. Mas o fogo também tem o sentido de aquecer, de consolar. Lembra quando Jesus foi restaurar Pedro? Lá no mar, na pescaria, o Senhor está na beira da praia, vira para Pedro e João e diz assim: vocês têm aí um peixe? E ele responde: nós não pescamos nada. E João, mais atento, vira para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor. Pedro se veste, pula na água e vai até o Senhor. E o Senhor ali o restaura, depois dele ter negado ele 3 vezes. O Senhor o restaura onde? Diante de um fogo. Ele negou numa fogueira. O Senhor consolou numa fogueira. Porque calor tem nas Escrituras o sentido do consolo. Oh, meus irmãos, mulher precisa ser tocada. Mulher precisa que você ande de mãozinha dada. Mulher precisa de uma gentileza no rosto. Mulher precisa de um toque, às vezes até sensual, da parte do marido, para ela entender: te quero, te desejo. Mulher precisa que alguém a cubra, que alguém a proteja, que alguém a ame. Minha filha tem 31 anos de idade, veio me visitar esses dias e estava frio em Maringá. O que ela me pediu? Ô pai, me cobre. Porque desde criança eu a cubro de um jeito que só eu sei fazer. Eu vou enroscando o cobertor nela e faço aquele cafofo, aquele ninho. Para ela, 31 anos de idade, tem a mesma necessidade. Tua mulher tem necessidade de afeto, por mais seca que ela seja. E você precisa aprender, porque é uma ordem bíblica. Cristo alimenta e cuida. Você nunca foi visitado por um consolo do Senhor? Você nunca foi visitado por um aquecimento do Senhor? Ele cuidando, Ele te tocando, Ele te aquecendo. Nós devemos fazer a mesma coisa com nossa esposa. E o texto bíblico que associa a isso é o texto de 1 Tessalonicenses 2,7. Porque essa palavra cuida só aparece nesses 2 versículos. Lá vai dizer o quê? Qual ama que acaricia os seus filhos. Mulher precisa ser acariciada, tocada, com afeto santo e bom. Então o homem provê o quê? Provê afeto. Aqueles aqui que são secos, não percam a esperança. Porque não é uma lição difícil de aprender. Não é. Põe reparo em homens afetuosos na reunião. Você vai ver que esses homens estão na reunião abraçados, estão segurando a mão, dão um beijinho na mão da esposa, têm cuidados afetuosos com ela. Vocês estão entendendo? Isso denigre a nossa masculinidade? Pelo contrário. Ali é que nós nos tornamos cabras machos. Porque somos tão homens a ponto de sermos dóceis, gentis e afetivos. Que mais? Então o homem provê afeto. Eu pulei um versículo. O versículo 28, ele diz assim:
Desculpa, o 27. Desculpa, é o 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado. Então, o homem aqui provê santificação e purificação. O que é purificação? É separar coisas ruins de coisas boas. Sabe quando você ferve uma coisa e a impureza é separada? A impureza sobe? A ideia é exatamente essa. É a ideia de separar o que é ruim do que é bom. Mulher, você vai ter problemas e pecados. E você precisa admiti-los e pedir ajuda para o seu marido no processo de purificação. Você precisa fazer isso, porque é assim que funciona. Então, o pastor da igreja, ele pode te dar uma direção, mulher, mas ele não pode te santificar e te purificar, porque o único que pode fazer isso é teu marido, além do Senhor Jesus. Então, é ele quem tem que vir e trabalhar a tua vida naquilo que você tem deficiência. Diz para mim, mulher, um defeito que você tem. Só um. Pensou? Todo mundo pensou? Você vai virar agora à noite para o teu marido e dizer, querido, eu preciso de ajuda em tal coisa. Agora, se os digníssimos estão me entendendo, ela nem vai precisar te falar. Porque você vai perguntar, querida, qual foi a palavra? O que passou na tua cabeça que você precisa de ajuda? E, queridos, é simples. Se você não domina o tema, pede para um irmão versículos bíblicos sobre o tema. Você pode me dar versículos bíblicos sobre esse tema? Vai ler os versículos e deixa a própria palavra falar com você. Porque a purificação é por meio da água pela palavra. Isto daqui é água que lava. Agora, eu não posso lavar o que não está sujo. Então, a gente tem que jogar água na imperfeição. Querida, você não está pensando segundo Deus. Esse tema aqui não é assim. Esse tema aqui a gente pensa dessa maneira. Vocês estão entendendo? E aí a gente vai tendo uma atitude diferente. O homem vai limpando ela e a mulher vai tendo essa atitude diferente. Então ele provê santificação e ele provê purificação. Ele provê afeto. O que mais? Vamos avançar. 1 Timóteo 2,8. Abram lá. O que diz em 1 Timóteo 2,8? Diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que é animosidade? Briga. Querido, você precisa orar por tudo aquilo que acontece dentro da sua casa. Tudo aquilo que acontece dentro da sua casa, você precisa orar. Porque nós temos que levar diante de Deus em oração. A exortação aqui é para que os homens orem. Via de regra, as mulheres estão prontas para orar. Mulher, deixa eu te dar uma sugestão. Quando tiver com o teu marido, não tenha a atitude de já ir orando. Peça para ele. Querido, lembra o que o texto bíblico diz? Que é para o homem orar? Vamos orar por tal assunto? Vamos orar por tal assunto? Esses dias, fui sair para comprar roupa. A Bíblia diz que é para orar sem
Quem que me lembrou? Cesar. A Sara. Pediu para eu encostar o carro. Vamos orar pelas compras? Para a gente ir no lugar certo, do jeito certo, comprar o que precisa, num preço bom. Então, ela me lembrou o texto bíblico. Mulher, lembre o texto bíblico. Filho está doente, querido, você não ora por ele? Teve uma situação, querido, vamos orar por isso daqui. E homem ora diferente de mulher. Porque como mulher enxerga curto e aberto, mulher ora com detalhe. Por isso a oração de mulher é mais esticada, é mais extensa. Porque ela enxerga detalhes. Homem ora do jeito que ele enxerga. Psst. A gente, Senhor, pam, 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 pam. Amém, em nome de Jesus. Homem ora desse jeito, mas é oração. Deus sabe entender do mesmo jeito. Então o homem tem que prover o que dentro de casa? Oração. Porém é para ele prover sem ira e sem briga. Porque você brigou, aí você vai orar a Deus? Não faz sentido. Mas você vai deixar de orar? Também não faz sentido. Então o que você faz? Querida, vem cá. Vamos resolver a briga. Me perdoa, eu não devia ter falado isso, dito isso, perdoa a minha parte. Eu estou errado nisso daqui. Agora vamos orar por tal coisa. Pronto. Por isso que a Bíblia é enfática, dizendo que não é para dormir com ira. A Bíblia não diz que é para dormir com tudo resolvido. A Bíblia diz que não é para dormir com ira, ou seja, teu coração está rançoso, chama tua esposa, querida, me perdoa. Eu briguei, eu com certeza fiz errado. Mas eu ainda não estou bem, amanhã, com calma, a gente senta para resolver esse tema. Pode ser? Pronto, você resolveu a ira. E o problema você resolve amanhã, na hora que você estiver mais calmo. Mas aí você resolveu a ira. A Bíblia é enfática, porque a ira é uma praga que cresce. E ela cresce no escuro. Ela cresce à noite. Ela cresce no silêncio, na solidão. A hora que a gente fica ruminando aquilo sozinho. Ruminando e pensando naquilo. Quantos aqui não já acordaram de madrugada, ruminando uma raiva do dia anterior? O que a Bíblia está dizendo é, não durma assim. Põe o joelho no chão, pede perdão a Deus, trata com Deus, pede perdão ao parceiro, vai dormir em paz, e quando Deus te der a ocasião, você trata o assunto. Mas não deixa a ira. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem briga, sem contenda. Esse é o desejo do Senhor. Então, o homem provê oração. Certo? Que mais? Tito, capítulo 2, versículo 2. Queridos, eu nem perguntei até que horas eu tenho. Eu nem calculei que horas eu subi. Oi? Só até acabar? Tá. Eu devo estar aqui há mais ou menos uns 50 minutos, eu acho. É isso. Eu não tenho noção de que horas eu subi. Para eu saber o que eu faço, o que eu não faço. Mais ou menos isso, uns 50 minutos, tá bom. Tá. Tito capítulo 2, é um outro texto importante. Versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. O que é temperante? Temperante é sóbrio, é moderado. Mas tem uma expressão também
que é alguém que se abstém do vinho ou do seu uso exagerado. Mas eu estou tranquilo, porque até onde eu tenho conversado com os irmãos, aqui os irmãos não são dados a beber. Como eu disse, lá no Paraná nós temos um problemão com isso daí. Porque tem irmãos, inclusive, que ficam bêbados. Uma pena, é triste. E aí, o texto aqui é temperante, sóbrio, controlado. Tem homem aqui que é excessivo, para mais ou para menos, que às vezes é exagerado, levanta a voz alto, fala alto, ele não é moderado. A ideia aqui é que nós temos que ter tempero. Não dá para ser insosso, mas também não dá para ser salgado demais. Então a gente tem que ter um tempero adequado. Você está entendendo? Lembra que ao temperar uma salada, você pode pôr tudo. Mas se você não colocar o sal, não dá distinção. E você pode não pôr nada. Se você colocar o sal, vai dar algum tipo de sabor. Eu, em geral, tempero só com azeite. Mas as poucas vezes que eu coloco o sal, dá diferença no paladar. Nós temperamos com sal, porque nós somos o sal da terra. Então, homem, ele tem que prover equilíbrio. Homem, me diz uma coisa que você é exagerado. O que vem na tua cabeça aí? Que você é exagerado. Que você faz muito. Pode ser coisa boa ou coisa ruim. Vamos lá, deixa eu dar algumas sugestões. Trabalho. Quem que é exagerado aqui em trabalho? Levanta a mão. Certo. Celular. Quem é exagerado em celular? Levanta a mão. Certo. O que mais? Falar. Quem é exagerado em falar? Certo. Ficar quieto. Quem é exagerado em ficar muito quieto? Levanta a mão. Certo. Quem é exagerado na braveza? Levanta a mão. Temperante, moderado. Se você se vê exagerado, vira para o teu parceiro e diz, querida, eu preciso de ajuda em tal coisa. Porque o homem precisa ser sóbrio. Gente, Jesus, o que Jesus falou e fez, nós lemos em 10 horas nos 4 evangelhos. E dura 2000 anos. O homem não precisa falar muito. Mas o homem tem que falar o que é necessário. Você está entendendo? Aliás, um homem mais discreto na fala é um homem que sai na frente. Porque ele não vai ter angústias. Aquele que muito abre os lábios procura angústias para a sua alma. Quem aqui é dado a entrar em assunto que não é seu? A meter o bedelho naquilo que não é seu. Levanta a mão alto para eu ver. Só 2 pessoas? Só 2 irmãos? 3? Um jovenzinho ali. Tem um texto maravilhoso em Provérbios 26, versículo 16, que diz assim: quem se mete em questão alheia é quem toma um cão que passa pela rua pelas orelhas. Se você pegar um cão que está passando na rua pelas orelhas, ele vai fazer o quê? Não entre no que não te pertence. Não entre no que não é teu. Não emita opinião no que não é teu. Não emita. Não imita. Porque a pessoa vai pegar e vai dizer, não, porque o César, sobre esse tema, ele falou isso daqui, vai me usar. Alguém aqui já viveu situações desse tipo? Muitos. E aí a gente tem que aprender a ser temperante na fala. O que mais? Diz que tem que ser respeitável. O que é respeitável?
ser venerado pelo caráter. Então a esposa e os filhos precisam olhar e dizer: meu pai caminha muito bem nessa área, nessa área, nessa área, nessa área. Meu marido tem essa virtude, essa virtude, essa virtude. Respeitável é augusto, é venerável. É quando a gente olha o caráter e diz: uau, mas que caráter! Que mansidão, que discrição, que leveza, que sabedoria. Então a gente tem que ser uma pessoa respeitável. Queridos, eu sempre achei que ser mulher era difícil, até que eu estudei o papel do homem. Não é fácil ser um homem segundo o coração de Deus. A gente tem que suar. Literalmente. Que mais? Diz que a gente tem que ser sensato. O que é sensato? De mente sã, equilibrado, que freia os próprios impulsos e desejos. Ele é autocontrolado. Então, por exemplo, eu tenho um problema com açúcar, com doce. Mas eu resolvi o problema. É só não ter. Quando eu estava morando sozinho, nos 4 anos e meio de viuvez, estava fácil. Eu não comprava. Mas agora eu estou morando com a Sara e com a Mariana. E elas não têm problema com doce. Quem tem sou eu. E aí, eu tenho que ser chamado à sensatez. Eu tenho que ser chamado à sensatez. Eu tenho que controlar o meu próprio impulso. Dizem os especialistas que eu me justificando, que o açúcar é 6 vezes mais viciante que a cocaína. 6. Eu tenho certeza que o açúcar foi feito no 6º dia da criação. Porque até o 5º dia o Senhor falou, e viu Deus que era bom. No 6º dia ele virou e falou, e viu Deus que era muito bom. Não é possível. O açúcar foi feito no 6º dia. Porém, o que você tem impulso? Tem irmão que tem impulso para jogo de futebol, briga por causa de um jogo de futebol. Briga. Meu querido, você vai assistir? Nós dois estamos brigados. Nós tínhamos que conversar. Você vai assistir o jogo de futebol? A mulher quer morrer com aquilo. Ou seja, não controla o seu próprio impulso. A palavra sensato é isso. Mas também reflete uma mente sã e equilibrada. Então, uma mente que raciocina, que pensa, que entende. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e a ninguém lhes impropera coisa alguma. Você não domina um tema? Sem problema. Pede para Deus sabedoria. Vocês estão entendendo? Algumas irmãs viram e dizem assim, está fácil para você? Você é psicólogo? Você tem noção do quanta coisa ruim um psicólogo pode ter? A sabedoria vem das Escrituras. Você tem que ler, e ler, e ler. Porque aí o Senhor vai fazendo o depósito que é necessário sobre os temas. Vocês estão entendendo? E aí tudo vai se resolvendo. E a última coisa, sadio. Então, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos na fé, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. O que é sadio? Livre de opiniões que contêm contaminação de erro. Então, eu não sou influenciado por qualquer opinião. Tudo tem que passar pelo crivo das Escrituras. Isso é alguém sadio.
Ele tem que ser sadio na fé, no amor e na constância. Então ele tem que ter boas opiniões na fé, no amor e na constância. Então, como eu falei hoje de manhã, homem tem que ser chamado à constância. As mulheres precisam disso em nós. A última coisa, o último versículo sobre o homem. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Há um texto longo sobre as mulheres. Ele vai dizer assim: maridos, vós igualmente. Esse igualmente está se referindo ao texto anterior. Então eu sou obrigado a dar uma olhadinha no texto anterior. Começa com o 2,18. Diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e concordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Mas ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Até aqui. Aí, no 3:1, vai dizer: mulheres, sede vós igualmente. O que ele está ensinando no 2,18? Ele está ensinando sobre como lidar quando a gente é maltratado. Quem aqui reage mal quando é maltratado? Levanta a mão. O texto é para nós. O texto é para nós. O texto é para nós. Eu venho fazendo uma oração ao Senhor bem simples. Eu não sou de falar muito. Eu falo no púlpito, mas eu não sou de falar muito. Eu sou quieto. Então, quem convive comigo um pouco vai entender que eu sou quieto. Se você me pegar no final da reunião, eu estou, em geral, quieto, no meu canto. É o meu jeito de ser. E eu sou assim e aprendi a falar o que é necessário, a interagir, né? Gosto de conversar com os irmãos, mas eu não sou falante, eu sou quieto. Mas eu venho fazendo uma oração bem objetiva diante de Deus. Senhor, eu não gostaria de ter o meu encontro contigo sem provar todas as facetas da vida de Cristo nessa terra. Meus irmãos, que oração difícil. Porque o nosso Senhor foi severamente desprezado, rejeitado, severamente. A cruz matava de 24 a 48 horas. O Senhor Jesus morreu com 6 horas. 6. Sem ter as pernas quebradas. Porque os ossos do Senhor falam da igreja. A igreja dele não é dividida. Por que eles quebravam a perna das pessoas que estavam na cruz? Porque essa posição vai forçando o pulmão. Então a pessoa usa as pernas, os pés, para tentar dar uma folga para o pulmão e poder aliviar um pouco.
Então eles quebravam as pernas para a pessoa não poder fazer mais esse movimento. Você está entendendo? Ele ia pesando para frente, até que o pulmão e o coração não suportavam mais o esforço, chegando a explodir o coração, em alguns casos. Né? É um músculo que rompia, não aguentava mais o esforço. O nosso Senhor Jesus morreu com 6 horas. Por quê? Porque ele cumpriu o texto. Servos, sede submissos ao vosso Senhor, não apenas ao que for bom e cordato, mas também ao perverso. Quando chegou a hora do nosso Senhor, porque enquanto não chegou a hora, ele saía de Jerusalém. Em Betânia, no primeiro sermão dele, levaram ele para o alto do monte, na cidade dele, e quiseram jogar ele do monte. Ele fitou a multidão com autoridade e atravessou a multidão, porque a hora dele não era chegada. Os guardas foram mandados para prender Jesus, voltaram arrependidos, sem conseguir tocar na vida do Senhor. O sinédrio ficou ensandecido com isso, enlouquecido com isso. Mas quando chegou a hora, o texto de Isaías 50 diz assim: eu dei a face aos que me batiam, aos que me arrancavam os cabelos. Jesus facilitou o serviço dos guardas. Se alguém for te bater com uma barra de ferro, o que você faz? O que o Senhor Jesus fazia? Eu dei a face aos que me feriam, aos que me cuspiam. Que evangelho estreito. Que evangelho estreito. É o evangelho do nosso Senhor. Aí ele diz assim, porque isto é grato. O que é grato? Que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente. Você quer ser um homem maduro? Você quer ser um homem fortalecido? Deus vai ter que te trazer pessoas que vão falar mal. Pessoas que vão te denegrir. Pessoas que vão ser injustas. Porque faz parte do processo de maturidade nosso. É impossível amadurecer. É impossível se tornar um homem de Deus se você não for desprezado e rejeitado. É impossível. E, meus queridos, ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Às vezes o desprezo e a rejeição ocorrem onde? Dentro de casa. Um tempo atrás, um marido me compartilhando que ele não conseguia conversar com a esposa numa briga. Ela muito brava com ele, muito machucada. Ele escreveu uma carta. Quando ele chegou, a carta estava amassada no lixo. Uma carta de arrependimento. Como é que eu consolo um homem desse? Isto é grato. Que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se você pecar e for esbofeteado, você suportar com paciência. Gente, não tem glória nenhuma eu errar e ter que suportar com paciência. Aí ele diz assim, se entretanto, quando sois esbofeteados, os suportais com paciência, isto é grato diante de Deus. Homem, de vez em quando a tua esposa te belisca. Verbalmente. Ela diz algo indevido.
De vez em quando um filho pode fazer isso. De vez em quando um pai pode fazer isso. Te maltratar e te ferir. O que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a ser resilientes quando isso acontecer. Nós temos que aprender a ver naquilo uma ocasião de crescimento. O que é resiliência? Imagina uma almofada. Irmã, empresta sua bolsa. Só um instante, 1 minuto. A bolsa vai caber bem. O que é resiliência? Afundou. Aí volta ao estado normal. Falou algo indevido? Se absorve, lida com aquilo e volta ao estado normal. Esse é o padrão que o cristão... Obrigado, irmã. Esse é o padrão que o cristão deveria ter. Ser resiliente, grato. Pois isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. E aí ele vai dizer, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Homem, se tua mulher não estiver bem e te beliscar, falar algo indevido, entenda que não é para revidar. Entenda que não é para fazer ameaça. Entenda que não é para bater ou levou. Isso não procede do Senhor. Isso não procede do Senhor. Então, com essa atitude descrita aqui, o que ele diz? E vós, mulheres, igualmente, vivei, aí vai falar do casamento da mulher, depois vai falar do homem. E vós, homens, igualmente, vivei a vida comum do lar, com todo discernimento, tendo consideração para com a sua mulher como parte mais frágil. A Bíblia diz que é para a gente viver a vida comum do lar. Homem, nós temos que prover serviço dentro de casa. O fato de virarmos um cabra macho errado. Esses dias eu estava em Rondônia. Aí estava falando para os casais. Aí eu perguntei, que homem aqui que é mais sensível? Ninguém levantou a mão. Aí eu estranhei, falei, irmãos, ninguém aqui é um pouco mais sensível? Aí um irmão gritou, César, aqui é tudo homem raiz. Eu falei, tá, estou acreditando. Homem precisa chegar em casa e ajudar com as coisas da casa. É a ordem bíblica. Vivei a vida comum do lar. O que tem mais comum no lar do que uma pia com louça suja? Que homem aqui lava a louça? Levanta a mão. Oh! Que homem aqui pendura roupa no varal? Levanta a mão. Oh! Que homem aqui tira a roupa do varal? Levanta a mão. Opa! Muito bem. Que homem aqui leva o café para a mulher na cama? Levanta a mão. Opa! Diminuiu bem, mas tem um outro. Que homem aqui põe um chinelinho no pé da mulher? Opa! Vai diminuindo, mas vai melhorando. Homem tem que servir. Que homem aqui trocou fralda de filho? Levanta a mão. Que homem aqui deu banho em filho? Levanta a mão. Muito bem. Tenho pouco a ensinar. Viu? E os mais jovens aprendam. Homem provê serviço. Porque nós temos que viver a vida comum do lar. Mas não só isso. Diz assim,
E vós, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. Aí ele vai dizer, com discernimento. O que é discernimento? Com conhecimento. Com conhecimento. Por exemplo, eu fiz uma coisa no casamento com a Sara. Né? Eu não vou baixar um aplicativo de ciclo menstrual no meu celular. Vai ficar a coisa mais estranha do mundo. Então eu criei um bloco de nota. Por quê? Porque eu sei que há uma mudança pequena, mas há no humor. E eu tenho que ficar atento a isso. Com conhecimento. Então a palavra discernimento significa conhecimento. O que mais? Aí diz assim, tendo consideração. O que é consideração? É uma avaliação do custo. Se ela está menstruada, ela tem mais necessidade. Se ela está bem, uma necessidade menor. Se uma criança está doente, sobra mais serviço para ela. Eu tenho que atender mais, eu tenho que cuidar mais. Então a gente avalia o custo do momento. Está tendo que cuidar da mãe, do pai, eu tenho que ajudar. Gente, eu sou um privilegiado. Meu primeiro sogro morreu no meu colo. Pai da Alice. Morreu no meu colo. Reclinou a cabeça e partiu para o Senhor. Teve uma hemorragia de um câncer de garganta e partiu para o Senhor, no meu colo. Eu fui um privilegiado. Minha sogra, eu cuidei da minha primeira sogra. Eu estou aprendendo a falar. Minha primeira sogra, eu cuidei das feridas da perna dela. Meses. 3 vezes por dia. Ia lá fazer o curativo dela. Conheci os pais da Sara. Já conhecia eles de antigamente. Virei para ele, para o pai da Sara, e falei, irmão Osni, se o Senhor me permitir, vou cuidar de você na velhice. Ele apaixonou por mim. Facilitou o caminho. Né? É um privilégio cuidarmos dos nossos, só que é trabalhoso. Às vezes tua esposa está tendo que cuidar da mãe, está tendo que cuidar do pai, está tendo que cuidar de um irmão, como é o meu caso. O que a gente faz? Alivia a carga. Alivia a carga. Querida, deixa que eu faço. Deixa que eu busco. Deixa que eu levo. A gente considera, avaliando qual é o custo que a esposa está tendo para determinada coisa. Vocês estão entendendo? E aí, diz assim, para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. O que é dignidade? Uma boa opinião. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa semana você elogiou tua esposa? Quem aqui fez, levanta a mão. Olha com poucas mãos. Mulher tem que ser tratada com dignidade. E na dignidade, nós precisamos elogiar e mostrar as coisas boas que ela tem. Isso daí são os nossos papéis. Amém? Está encerrado o papel dos homens. Tá? Curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos perdão, porque em muitas coisas nós não temos cumprido a tua palavra. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa. Ajuda-nos a prover tudo que elas têm necessidade. Ajuda-nos a prover tudo que elas têm necessidade. Ajuda-nos a prover o suor do rosto. Ajuda-nos a prover um nome. Ajuda-nos a prover arrependimento. Ajuda-nos a prover dinheiro e trabalho. Ajuda-nos a prover alegria.
para a esposa, ajuda-nos a prover a unção dos filhos, ajuda-nos a prover a paz, ajuda-nos a prover a autoridade, ajuda-nos, Senhor, a prover direção, ajuda-nos, Senhor, a provermos a proteção delas, ajuda-nos a provermos a santidade, a purificação, ajuda-nos a provermos oração, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a provermos tudo aquilo que Tito descreve, temperança, ajuda-nos a prover o equilíbrio dentro de casa, ajuda-nos a prover oração, como Paulo a Timóteo nos ensinou, e, Senhor, ajuda-nos a prover o serviço adequado, com toda dignidade e respeito a elas. Senhor, ajuda-nos para que daqui a um ano nossos lares sejam mais maduros. Ajuda-nos para que daqui a um ano nossos lares sejam mais santos. Ajuda-nos para que daqui a um ano nossas esposas sejam mais felizes, nossos filhos mais abençoados. Senhor, ajuda-nos. Livra-nos de tudo aquilo que tem nos distraído diante do Senhor. Sê por nós e ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.